Hoje o Papo Mineiro está numa prosa de ouvidoria e governança, com a gestora Fátima Trópia, formada em administração de empresas e gestão empresarial, com destaque para as atividades de ouvidoria, governança, cultura e turismo, eventos e promoções, programas de desenvolvimento social. Uma rica trajetória, nem vou falar história, trajetória, com variedade de histórias. Ela foi diretora de turismo e cultura na Prefeitura de Ouro Preto, não só uma vez, mas mais de uma vez. Diretora de produção no Palácio das Artes, da Fundação Clóvis Salgado. Consultora do Ministério do Turismo. Consultora do turismo da Fundação Roberto Marinho. Encontramos algumas vezes nisso. Diretora do Centro de Convenções da UFOP, da Universidade Federal de Ouro Preto. Superintendente de Cultura da Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais. E atualmente é gerente da Unidade de Assessoria e Relações Institucionais do Sebrae Minas. Não vai dar para contar tudo, porque o tempo é pouco. E, além disso, somos amigos há algumas décadas. Seja bem-vinda, minha querida amiga Fatinha Trópia. Se eu falar Maria de Fátima Magalhães, ninguém conhece. Ninguém conhece. Né? Então, vamos lá, você contar para os demais muito da sua história, rica de conhecimentos, de atividades, de legados. Isso que é o mais importante. Obrigado, Hernani. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Assim, a gente sempre se encontra e tem várias histórias para contar, mesmo que a gente fique longe por um tempo. A gente está sempre acompanhando um ao outro nesse período todo de amizade e sabendo o que cada um está desenvolvendo. Então, parabéns por esse canal, parabéns pelo seu trabalho. E vamos lá. Na verdade, eu vou tentar resumir, né? Não fico preocupado com isso, não. 40 anos aí de atividade. Eu me formei em administração de empresas na Universidade de Viçosa. Logo que eu me formei, eu fui diretora de turismo aqui da cidade de Ouro Preto. Eu acho que foi aí que a gente se conheceu. Fiquei 1 ano. E depois disso, eu fiquei só 1 ano, mas eu trabalhei com produção local aqui na cidade. Também nos encontramos várias vezes nessa época. E um dos eventos que, para mim, foram marcantes nessa época, foram 2, na verdade. Um encontro de fotógrafos, que o Walter Firmo, na época, estava na saudosa lá, Funarte, e fez um encontro de 500 fotógrafos aqui em Ouro Preto. E o outro foi um encontro de música instrumental, coordenado pelo Toninho Horta. Sim. Que eu fiz todo um trabalho de coordenação aqui na cidade, recebi todos, eram mais de 500 artistas, foi um evento de 1 mês de música instrumental, foi aí meu passo para entrar na área de produção cultural, na verdade. E nessa época eu trabalhei com o Toninho, depois trabalhei com o Marco Antônio Araújo, um saudoso, querido amigo e músico que nos deixou. E fiquei muito fã dessa música instrumental mineira, com Marquinhos Viana. Foi uma época muito gostosa, de muito aprendizado. Em 93, nesse período, eu volto para a Secretaria de Cultura de Ouro Preto. Aí eu já sou uma diretora de Cultura e Turismo, mais voltado para esse processo de desenvolvimento do turismo na cidade de Ouro Preto. A gente faz vários projetos bacanas na cidade. A minha cidade, né, Hernani? Era essa coisa assim de que, meu Deus, eu vou pegar isso mesmo, né? Meu pai me falava assim, você sempre reclama, agora está na hora de você fazer. Mas é interessante, Fatinha, porque nesse ínterim também, teve um ínterim até no final de 80, eu também fui fazer doutorado fora. Lá fora, todo mundo perguntava, onde que é a sua cidade, Belo Horizonte? Eu falava assim, 90 quilômetros de Ouro Preto. Todo mundo sabia onde que era.
Sim, isso mesmo, isso mesmo. Isso tem 35 anos, hein? 35 anos. É uma cidade maravilhosa. Eu tenho um orgulho, eu tenho uma paixão. Eu chego aqui final de semana, é como se eu estivesse chegando a primeira vez. Minha família é daqui, uma família tradicional, mas é uma cidade que respira cultura e a gente nasce com esse olhar, né? Meu pai era fotógrafo, também foi dono de cinema, então eu sempre vivi no meio dessa arte aí. Dos licores, né? Dos licores. Ele faz os licores, fazia os licores da Buticaba, que a gente faz ainda até hoje, né? E nesse período todo, as coisas foram caminhando para que eu me tornasse uma produtora cultural, e foi o que eu fiz. Trabalhei algum tempo com vários artistas, fiz vários shows pelo Brasil afora, como fui responsável também pela prefeitura, pela coordenação dos festivais de inverno da UFMG, famosos festivais, né? Que tinha aqui o nosso querido Júlio Varela como coordenador, e foi meu mestre, assim, aprendi com ele muita coisa da produção cultural. Muito generoso, né? Muito generoso. Muito generoso, e era um festival que trazia a nata da cultura internacional e brasileira. E durante esse festival, quantos grupos se formaram aqui, né, Hernani? Nessa movimentação, eu falo hoje, são os amigos, pessoal do Grupo Galpão, pessoal do Corpo, do Armatruques, né? Eram tribos que estavam iniciando e hoje são grandes espetáculos e grandes grupos de cultura de Minas, né? Mesmo o Clube da Esquina, todo mundo foram para o mundo, todo mundo. E a gente teve a oportunidade de conviver com isso, né, Hernani? Acho que a gente tem essa coisa de crescer com isso, né? E Ouro Preto também me leva para o turismo. Dentro desse processo, a gente fez um trabalho, na época, com o Sebrae, eu nem pensava em trabalhar no Sebrae, que chamava Turismo Competente. E aí eu fui me formar em turismo, e o Sebrae, então, me convida para trabalhar no projeto de turismo competente. Eu saio da prefeitura e vou para lá e crio esse projeto dentro do Sebrae. Crio não, na verdade, já existia esse projeto no Sebrae, a coordenadora tinha saído, a Silvana Nascimento, e como eu tinha sido parceira enquanto diretora de turismo, eu sabia muito do projeto, então o Sebrae me chama e aí eu vou trabalhar com turismo. Nesse movimento todo, eu faço um mestrado em turismo e hospitalidade também na Espanha, que é um sanduíche, né? E tenho toda uma formação para o desenvolvimento local, que era onde a gente trabalhava o protagonismo tanto do turista, como o turismo. Naquela época, 2000, a gente começou a trabalhar o turismo como fonte de experiência. Já não era mais o turismo contemplativo. Também várias vezes nos encontramos nesses movimentos aí, onde a gente deixava de trabalhar a forma só contemplativa e fazia com que o objeto do turismo, ou seja, fosse experiência. Fosse experiência. O que está acontecendo agora? A mesma coisa, né? E o turista Nós fazíamos isso há 30 anos, Nós fazíamos há 30 anos atrás isso, Muito o turista interessante protagonista isso. do lugar visitado, ele interagia com artesãos, ele interagia no café, ele interagia com a cidade e levava para ele aquilo que ele aprendeu enquanto cultura, né? Trabalhei muito isso e trabalhei muito desenvolvimento de comunidades nesse período no Sebrae. E aí foi um primeiro movimento, a cultura e o turismo, nesse movimento de construção, de movimentação, conhecendo pessoas maravilhosas, sempre trabalhando com as comunidades e com, não uma parte política das prefeituras, mas uma parte de crescimento, né? Da forma de agir o turista, o turismo enquanto fonte econômica da cultura, que era isso que a gente falava muito, né? E aí foi muito difícil mostrar isso, né? Foi. Falava que a cultura não podia misturar com o turismo, né? E a cultura, sem o turismo, não ganha dinheiro. Não, e fazer com que a gente monetizasse a cultura, às vezes até era pecado. Nossa, é a cultura, como é que você está monetizando isso, né? Mas alguém tinha que sobreviver, né? Nesse movimento. Por isso que tem estudo.
E aí a gente criou, na época, a gente tinha uma empresa e eu criei um projeto que chamava Roteiros Mineiros. Na época eu trabalhei junto com o Ministério do Turismo e foi aí que a gente trabalhou com a Fundação Cláudio Salgado, não, na Fundação Roberto Marinho, porque a gente trabalhou esses roteiros. E esses roteiros de Minas com os circuitos, né? Fazendo com que o que eles tinham de atrativo virasse produto. Aquela conversa do Ministério da Cultura, do Turismo na época. Isso é atrativo ou é produto? Né? A cachoeira é um atrativo ou um produto, lembra disso, né, Hernani? Assim, mas é interessante porque hoje Minas Gerais está na vanguarda da regionalização. Né? Isso. O Brasil inteiro acompanha Minas Gerais nisso. Né? É muito interessante de estar lá no primeiro momento, né? E lá foi em 99, ponta, né? Lá em 99, né? Foi a ponta. gente lá no... Os circuitos todos trabalhando com isso na época, né? Começando com Jorge Norman, o Convention e Visitors Bureau, né? O Bureau de 97. Foi justamente aí. Né? Então, esse pedacinho aí, esse pedacinho de 96 a 2000, teve uma grande mudança em Belo Horizonte e em Minas Gerais. Sim. Né? Essa questão da Fundação Roberto Marinho é muito interessante, que eu lembro, porque aí ela virou minha cliente. Sim. Eu reinaugurei a igreja de Santo Antônio em Tiradentes. Sim. Eu inaugurei a igreja aí do Rosário, você lembra disso? Do Rosário, isso. E a fundação, trabalhar com a fundação era assim, 7h11 vai filmar para passar no jornal. Então tem que fazer isso 7h11. É aquela história, né? Nós fizemos também o Museu de Arte aqui da Pampulha. Então. Então foi muito interessante. Evento você marca, ele chega, né? Evento você marca, ele chega. Ele acontece, né? Foi muito bacana. Foi muito bacana mesmo essa época. É um período magnífico, né? Um período magnífico. Tem muita saudade disso tudo. Agora, aí foi muito interessante também o centro de convenções, inaugurar o centro de convenções. Isso, em 2000 você foi presidente dele, não é? Sim, em 2000 eu saio do Palácio das Artes, passei lá 1 ano, e sou convidada pelo reitor da UFOP, da Universidade Federal de Ouro Preto, para abrir, inaugurar e dirigir o Centro de Artes e Convenções da UFOP. Para mim foi o grande momento, né, da vida, porque um centro de convenções em Ouro Preto, na minha cidade, um assunto que eu dominava, mas um assunto que eu ia ser protagonista junto com o espaço, junto com a universidade, trazendo uma série de conhecimentos que eu já tinha tido no Sebrae, de empreendedorismo, fazendo com que a cidade se preparasse não para ser funcionário do centro de convenções, mas para ser fornecedor. Então, eu precisava de empresas de segurança, empresas de limpeza, empresas de recepcionista, e a gente foi conversando com a comunidade. Eu tenho empresas até hoje que eu converso com os empresários, eles falam, fatinho, a gente começou junto naquele centro de convenções. Então, foi muito bacana, muito prazeroso. Foram anos de muita criatividade, de voltar a Ouro Preto um centro de referência de eventos. Fizemos congressos maravilhosos de medicina, de cardiologia, de tudo, né? Aqui é a cidade da engenharia, da universidade, então todo mundo vinha para cá para fazer seu evento, um centro de convenções trabalhado na sua edificação pelo Jorge Norman, então, pelo um cara que entendia do que tinha que ter um centro de eventos. E isso foi... bom, eu ganhei de presente, né, Renato? É bom começar com quem entende da coisa, né? É bom porque... Jorge deixou um legado fantástico. Um legado maravilhoso. Não, eu falava com ele assim, nossa, então se a gente fizer os estandes aqui, ele falou, tem tomada no espaço inteiro para não ficar fio correndo igual fica nos outros espaços. Ele tinha calculado tudo, todas as dores dele quando ele fazia grandes eventos em Belo Horizonte. Ele mudou no Centro de Convenções de Ouro Preto e fez aquilo ser um espaço realmente premiado, maravilhoso. Nessa época também, a gente volta com o protagonismo da UFOP no Festival de Inverno, e aí vira Festival de Inverno de Ouro Preto e não mais da UFMG.
Isso. E a Maria Alice, uma saudosa amiga querida, traz o Festival Jazz. Tudo é jazz para Ouro Preto, e a gente inicia isso também no Centro de Convenções. Então, acho que foram marcas muito fortes na cultura mineira, na cultura brasileira. Ouro Preto sendo esse cenário, tendo essa forma de mostrar o quanto a cidade estava se preparando. Interessante que a gente foi se preparando junto, sendo de eventos, com a parte de hospedaria, com a parte de restaurante, a gente foi trabalhando, porque chegou um ponto de ter um grande evento e não ter número de hospedagem. Aí usou Mariana, usaram os edifícios, né? Então, a gente trabalhou isso muito, com esse movimento aí de uma cidade cultural da humanidade. Mais uma vez, eu também tive o privilégio de estar nesse cenário. E daqui eu fui para o Estado, né? Dei uma passagem assim, pela Vale, ali, quando inauguraram o trem da Vale, Ouro Preto Mariana, me chamaram também para dar uma coordenada nesse processo. E aí a Eliane Parreiras, na época, me chamou para ser superintendente do Estado de Cultura, da Secretaria. Também fizemos um projeto lindo, que foi o Cultura em Movimento, onde a gente levou a Secretaria de Cultura para várias cidades, também trabalhando com circuitos culturais e turísticos na época. E aí, nessa hora, conseguimos casar com política pública, cultura e turismo, um grande trabalho que foi feito. E em 2012, o Sebrae me chama de novo. E foi muito interessante, porque ele já me chama para um outro movimento, né? Depois de um amadurecimento desses anos todos, de 2000 a 2012, ele me chama para trabalhar a revitalização e o entendimento da cultura de uma região que fica do lado do Sebrae, ali na Regional Oeste de Belo Horizonte, que é uma Avenida Silva Lobo, que tem um comércio intenso e que a gente ia trabalhar a ideia do shopping a céu aberto, que era, se tem tantas lojas, por que eles não podem trabalhar juntos o Dia dos Pais, o Dia das Mães, as grandes datas que se trabalhava num shopping? E aí a gente fez o Circuito Silva Lobo, que foi também um grande marco, maravilhoso. Hoje aqui eles fizeram uma associação, já tem, eu não sei se a associação existe, mas eu sei que eles trabalharam muito juntos. E logo disso, que a gente completou esse trabalho, eu não sei porquê, não me entenda dessa forma, mas eu virei chefe de gabinete para trabalhar com a governança do Sebrae, quer dizer, fazer um apoio aí aos diretores dentro desse processo institucional de relacionamentos, mas, lógico, a gente sabia que eu tinha uma veia para essa parte do institucional, né, das relações. E hoje, dentro do Sebrae, eu tenho uma unidade que chama Unidade de Assessoria e Relacionamentos Institucionais. Essa unidade, ela é uma unidade atípica também, porque todos os Sebrais, o núcleo de eventos fica na unidade de comunicação. Mas no Sebrae Minas, ele fica na minha unidade. O núcleo Por que será? É Por que comigo. será? Por que será? É o que muita gente pergunta, né? Porque o carro está com a pessoa, o carro está com a pessoa. Teve jeito. Então sabe fazer. Ao mesmo tempo, eu tenho uma equipe maravilhosa, maravilhosa, profissionais de grande peso, que a gente trabalha tanto a governança. Eu sou ouvidora, tem 10 anos que eu sou ouvidora do Sebrae, também tem uma equipe de ouvidoras maravilhosa, e tem tudo a ver com relacionamento, a forma de atender o cliente, de ouvir o cliente, né? Eu falo que atendimento é entendimento, você tem que entender a dor do outro, né? Então, esse trabalho de ouvidoria, e agora acabei de fazer um curso de conselheiro nessa área administrativa, então, são movimentos que vão te levando para uma carreira profissional, né?
onde você não sai daquilo que você entende, porque até hoje eu dou consultoria para alguns Sebrais que me ligam, amigos na área de turismo. A área de cultura nunca abandonei, porque todo o processo de cultura do Sebrae eu estou envolvida, né? E principalmente quando a gente trabalha eventos hoje, você conhece muito isso, que você trabalhou muito com eventos institucionais e empresariais, né, Hernani? Eles estão tendo que mudar a cara e se tornar um pouco eventos culturais também, né? Antigamente era só palestra, 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 aquela coisa rígida. Hoje a gente abre um evento com um balé, abre um evento com uma música, abre um evento, né? A gente traz a cultura para Uma eventos. exposição, né? Com uma exposição belíssima. Uma exposição, eventos empresariais, né? Eles são hoje quebrados numa rotina com a cultura. Na verdade, eu sempre falei isso. Agora, é Impossível. interessante, você está fazendo lembrar uma coisa. Eu sempre coloquei coisas culturais dentro dos eventos corporativos. Eu Quer sei. dizer, a gente já era a vanguarda da coisa. Já. Por isso que dava certo, né? É a leveza, né? É muito interessante isso. Muito, assim, com orquestra, o balé do corpo, né? Eu lembro de alguns Isso. que era um evento corporativo totalmente seco, aí eu punha emoção na coisa. Não, e próprios espaços, né? Palácio das Artes só tinha espetáculo. Na época do Mauro, ele começou até a receber um congresso. Pai, mas espera aí, congresso no Palácio das Artes, né? Não tinha antes, né? Era um espaço realmente só para cultura. Mas o congresso ele tinha ali que estar unido com uma área cultural. E a gente sabe disso porque não tem como fazer nenhum movimento, seja ele empresarial, seja ele institucional, seja ele de inovação, se você não coloca a cultura junto. É ela que traz o processo da inovação, né? E eu sempre bati nessa tecla. Todos os momentos que eu estava falando com algum evento, com algum trabalho ligado à cultura, eu sempre pensava, como que inova isso? De que forma que a gente pode estar em outro lugar? De que forma que a gente pode trabalhar a mente das pessoas numa mudança ou numa transformação sem a cultura? Não tem jeito. Né? E aí essa trajetória de carreira, ela vem... Ah, Fatinha, mas você saiu disso tudo e foi ser ouvidora? Cara, você não tem noção o que é o entendimento de uma ouvidoria e o conhecimento de uma ouvidoria e o tratamento de uma manifestação, seja ela de denúncia, seja ela de crítica, se você não tem um jogo de cintura, se você não tem um conhecimento da cultura mundial, assim. Então, tudo tem a ver, né? Acho Sim. que... E essa carga do Sebrae com o empreendedorismo, que é muito... Tinha horas que eu falava assim, mas é menos para mim empreendedorismo. E aí a gente entende que o empreendedorismo está na pessoa, não está no negócio, né? Então, entender de pessoas. E aí foi para aí que eu fui também, sempre me especializando com cursos, com consultoria, sempre ligada à área de pessoas, né? Eu acho que é o mais importante, é o foco, é a diversidade. Também coordenei todo o projeto Plurais do Sebrae, com a diversidade, com o Sebrae mais inclusivo, com o Sebrae mais ligado para a educação de inclusão. É uma história de vida, Hernani, assim, com uma série de passagens pela academia, dei aula na Universidade Federal, trabalhei muito com os guias de turismo de Ouro Preto, fiz várias incursões de viagens na época com o Ministério, principalmente para buscar benchmark fora do Brasil, e via também que a gente não estava tão atrasado assim. Porque não é atraso. Ninguém sabe fazer evento como nós fazemos. Sim. No mundo inteiro tentam. Nós sabemos fazer evento. Sim. E deslumbramos o mundo com os nossos eventos. Sim. E quando a gente traz a cultura, né, para esse evento, claro, quando a gente mostra a nossa raiz, né, é muito bom, é muito interessante. É o movimento de fazer com que
a cada ano, né, todo esse, principalmente Minas, e eu falo isso muito, por mais que Minas seja um pouco acanhada até hoje de pôr para fora o seu potencial, a sua magia, a sua riqueza, a gente tem muita coisa. Então, qualquer movimento que a gente faz, ele explode lá fora e agora na mídia, né? Antes eu tinha ciúmes da Bahia, porque eles faziam isso como ninguém. Hoje eu não tenho mais, não. Hoje eu acho que a gente aprendeu. Aprendeu. Eu acho que nós aprendemos e ninguém ganha. É. Ninguém ganha. Tá todo sabe? Mundo ganhando. Porque o povo envolveu. O povo sente orgulho de ser esse Estado. Então eles querem fazer mais. Né? O engajamento, né? Esse orgulho, isso da culinária. Fantástico. Da culinária, da inovação. Gente, nós temos um polo de inovação no sul de Minas absurdo de maravilhoso. O Natel. Então, assim, tem o Natel onde eu estava. Onde eu estava. Onde eu estava. Eles estão no 6G. Eles estão no 6G. Então, com certeza, com certeza. E a gente, mesmo fazendo aqui as nossas tradições, né, da festa, da Semana Santa mesmo, né? Estou saindo. Ontem eu fui participar da procissão do encontro, que é uma cerimônia tão maravilhosa, que é quando Jesus encontra com Maria ali na Praça Tiradentes, e as pessoas todas recebendo o ramo, né, da procissão de Domingo de Ramos. É de chorar de maravilhoso, né? Então, você dá uma parada nessa loucura da inteligência artificial hoje, que também a gente está nesse meio, e fala assim, deixa eu respirar, né? Eu sou gente, né? Eu sou gente. Eu sou, né? ser humano. Cantando, rezando ali naquele passo a passo de uma procissão. E você fala, epa, o mundo está girando, eu estou junto, mas aqui eu estou paradinha rezando ou fazendo com que eu tenha mais conhecimento sobre mim. Acho que é isso, é uma mistura. Apesar de estar apavorada com a inteligência artificial, mas estou começando a entender bem. Porque o próprio nome está falando, né? Artificial. Isso mesmo. Mas que a gente tem que estar acompanhando. Outro dia tu falou assim, por que você não tem medo disso? Eu falei assim, não é questão de ter medo, é porque é artificial. Né? Então, o receio é que as pessoas não sejam mais naturais. Sim. E é com a nossa cultura e sabendo fazer, porque são comandos das pessoas, né? Que vai fazer a melhor inteligência artificial acontecer. É com o nosso comando. É com o nosso briefing, né? Vamos dizer assim. Tem que ser isso. Né? Isso. Como é que você via lá 40 anos atrás, Fatinha? Você ainda sem saber onde é que você ia parar? Né? E agora, 40 anos depois, qual o prognóstico ou diagnóstico? Então, olha só, você sabe que a gente tem um momento aí. Eu sempre me vi trabalhando com cultura e turismo, sempre, mesmo fazendo outras coisas. Mas eu também me vi aposentando com os meus 60 aí, né? E eu já estou com 64, então, assim, há 10 anos atrás eu estava esperando chegar isso para eu aposentar, né? Mas, como diz o outro, né? Do jeito que estamos hoje, com toda uma cultura de inovação e toda uma vida longa, acho que os 100 e poucos estão me esperando. Se eu for aposentar ou não, para mim hoje não está importando. Eu quero continuar mexendo com projetos que vão eu ainda não aposentei por causa disso. Eu falei, não quero aposentar, não. Eu acho que sim. Eu estava conversando com uma amiga nossa. Eu estava conversando com uma amiga nossa. Eu estava conversando com uma amiga nossa, né? A Marília, do IEFA. Pessoa maravilhosa, também, né, gente? Querida. Aquela pessoa maravilhosa, a gente bate papo, tudo. Ela falou assim, Hernani, nós todos estamos aqui. Eu falei, claro. Nós sabemos fazer, nós sabemos fazer. Nós sabemos conversar, nós sabemos fazer, nós sabemos ser alegre na vida, né? Agora, do nosso jeito. Nós não temos essa corrida que a meninada tem. Nós temos o nosso tempo, o nosso caminhar, o nosso olhar, né? Sim. Isso é tão bom, né? Não, e a nossa análise consciente, né?
do que Você mencionou aí outra pessoa, que é a Silvana Nascimento, né? Está aí uma firme, querida, né? tá aí Criando firme. projetos, né? Então, nós todos estamos aí. Não, Nós e todos se estamos você aqui. parar para pensar, tá todo mundo também muito antenado, né, Hernani? Assim, é isso que eu estou falando. Quando a gente vê esse mundo do jeito que está, assim, eu vou participar de eventos que o Sebrae me dá oportunidade de inovação, que eu saio assim, meu Deus. Eu tenho que Eu aprender não mais vou uma pro coisa. play, Eu porque tenho que eu não aprender mais quero uma brincar coisa. com isso. Eu tenho que aprender mais uma coisa. E eu vou te falar então. Eu sou hoje um diretor de relações institucionais de uma startup. É isso. É isso. Então, Uma bacana ferramenta, demais. uma ferramenta de gestão turística fantástica. Já está em 6 Tá. estados. Né? E é isso, Então, né? isso é muito interessante. Eu falei assim, gente, eu que não sei nada, eu estou aprendendo. A gente vai aprendendo. Não, e nesse movimento de startups e de inovação aberta, né, é um movimento que faz com que, além da gente aprender, a gente vê o quanto foi importante a nossa vivência, né? O quanto foi importante a gente se julgar naquela época, as experiências todas, para hoje estar aqui inteiro, sabendo o que a gente está fazendo, né, Hernani? Acho que isso é muito importante. Acho Você foi de que, uma família também na família tinha muito restaurante. Né? sim, A temos casa do hoje. ouvidor, É. aquele outro que era perto da casa da sua mãe, como é que chamava? Tem Do o Vicente? chafariz, ainda tem, O né? chafariz. Hoje quem comanda são as irmãs. Tem o chafariz, tem o passo dos sobrinhos, tem o tropeia, tem o Café Gerais, tem o Café e Cia. Hoje são 5 restaurantes em Ouro Preto, uma pousada, que é a Pousada dos Ofícios, a Ouro Pretana, que é uma cervejaria artesanal dos sobrinhos Deliciosa, também. deliciosa, eu tomei. Eu É. tomei aí. Tem a Eu gosto muito galeria dessa lá na Casa cidade. Eu Alfonso. adoro essa cidade. Né? Tem Eu mais. adoro essa cidade. Né? Tem muito mais, né? Tem As muita coisa igrejas boa. belíssimas, tem as igrejas belíssimas. Né? Tem E sim. a gente lembrar que lá atrás o pessoal que morava não gostava do turismo, não gostava do turista. Como Isso tivemos que mesmo. trabalhar isso? Não, e teve que trabalhar porque teve um movimento também da cultura tradicionalista, né, Claro. Hernani? Assim, o Mauro Verquema conta essa história muito bacana, porque ele coloca que quando a capital mudou para Belo Horizonte, muitas famílias foram embora, porque ganharam os quarteirões, né, para ocupar a capital, e as casas vazias ficaram aqui. E quem veio morar aqui, que foram as pessoas da região, não tinha aquela tradição que o morador que ficou tinha. Então, teve uma rixa aí. Porque eles queriam derrubar a casa e montar um prédio. Eles chegaram aqui e viram que não podia. Né? É muito bom. E aí ficou essa cultura do turista. Né? Eu brinco que Ouro Preto é o presepinho. É um presépio. É Ela é um linda, lugar. vista de cima, ela é maravilhosa. Né? Maravilhosa. Né? É um E lugar graças a especial. Deus foi vencendo isso. Hoje, muitos eventos, hoje, muita cultura. Né? As pessoas são bem acolhidas, as pessoas Sim. estão, né, falando muito bem de Ouro Preto, mais ainda, porque já falavam. Sim, tem. Teve seus altos e baixos, mas está sempre, tá sempre inteira, né? Vamos Sim. dizer assim. Né? E o Ângelo Osvaldo, mais uma vez, prefeito. Sim, está aqui, vai ser candidato de novo. Cara da cultura, né? Que Já ajudou está muito. no quantos disso, hein? Já está no 6º Ah, mandato? Já vai para o 6º ou já está no 6º? menino, não sei se está no 6º, vou te falar, perdi conta. Ultimamente, como eu não estou muito aqui, mas perdi conta, mas que eu trabalhei com ele foi 1, 2, eu estava no turismo, na centro de convenções. Deve estar indo para o 6º aí. Uma coisa desse tipo. E adora, né? É um retrato dessa cidade. Isso. Eu brinco assim, que eu falei assim, eu tenho um guru que é muito bom, que é o Mauro Verquema. Meu também, meu mestre. Eu falo com ele assim, você é meu guru. Não sou guru, não, você é meu guru, são as coisas. O Mauro é de uma As visões. capacidade
Nossa. né? É um historiador, é um jornalista, é uma capacidade de síntese. Esses livros que ele está lançando sobre Minas Gerais é uma preciosidade. O Mauro, para mim, é realmente o meu mestre. Não tem dúvida, né? Foi por isso que nós não temos juntos com ele, né? É. Querida, queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas de vida. Então, eu acho que uma mensagem de vida que eu consigo deixar para as pessoas, que é um pouco do que eu escolhi para a minha vida, que é ser sempre positivo. Estar sempre em busca da esperança, do esperançar, de tentar atingir aquilo que você quer, aquilo que você gosta, e fazer tudo com amor. E fazer tudo de forma mais leve, que é isso que a gente está precisando. E foi isso que eu tentei fazer na minha vida e acho que deu um pouco certo. Deu muito certo. Querido, obrigado, viu? Obrigada a Obrigado. você, tudo de Obrigado a bom. você, Beijo. viu? Que bom, uma conversa boa. No dia que você for para aí, eu vou ir com você me fala que eu vou ir para aí. Para a gente tomar um Tá. cafezinho, tomar uns Vamos fazer licores, um tomar uma final de semana cerveja. aqui, então. Vou te É, falar. precisando fazer para a gente sentar, conversar bastante. Isso. Né? Tá Tá bom, bom? querido. Um Beijo grande grande. beijo. Um abraço. Tchau. Tivemos aí um pouquinho da história de Ouro Preto, mas principalmente uma história de uma pessoa que viveu tudo isso nos últimos 40 anos. Parte disso eu participei também, né? Acompanhando, olhando, aprendendo, trocando ideias. Isso é muito importante. Né? E Ouro Preto é aquela joia, né? Aquela fruta que a gente põe em cima do bolo. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.